A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. A sala é da CPAD Adultos, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, falando das sutilezas de Satanás nestes últimos dias que antecede a volta de Cristo. Sim, eles são sutis, com uma certa sutileza para tentar destruir a Igreja de Cristo. Como você viu aí na chamada do vídeo, a lição é a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Sim, a graça está sendo banalizada com sutileza por Satanás. Para fazer o quê? Atacar a Igreja de Cristo. É o que você vai aprender hoje. Pega a sua revista, se você assim a tem. Pega a Bíblia, porque é a nossa regra, bússola e alicerce para a nossa vida. Caneta, marca texto e vamos aprender juntos, porque o ataque ele é real. A sutileza tem se espalhado. E como eu e você, que somos filhos de Deus, estamos numa escola bíblica dominical, a conhecida EBD, temos que estar atentos. Vamos aprender junto mais essa importante lição que Satanás quer banalizar a graça do Senhor Jesus. Vamos juntos! Meus queridos e amados alunos, quero cada vez mais agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm se dedicado à palavra de Deus. E se dedicar à palavra de Deus é se debruçar sobre a palavra, é procurar canais que são sérios, que ensinem a palavra. O meu não é o único, Bíblia para o Cotidiano não é o único canal aqui no YouTube para te ensinar a verdadeira palavra de Deus. Tem outros também. Mas eu tenho esse trabalho, eu tenho essa tarefa, eu tenho essa designação de Deus, ensinar o povo dele a palavra dele. Então eu sou grato porque você parou aqui neste vídeo para aprender da palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical é uma realidade que estamos cada vez mais crescendo, voltando a crescer com as nossas escolas bíblicas dominical. Então eu peço para você aí que você fique atento, porque as sutilezas de Satanás, a gente vai aprender aqui, é tentar tirar o povo do aprendizado da palavra. Mas se você está aqui me vendo, é que essa sutileza ainda não chegou aos seus ouvidos e que você esteja preparado quando chegar. Não, professor, não vai chegar não. Vai. A frase não é se chegar, é quando chegar. Satanás vai dizer que não é necessário ir para uma escola bíblica, ir para um culto de ensino, ir para uma oração, ir para um congresso, participar de algum evento da igreja. É isso que ele quer, sutilmente. Por isso que parabéns para a editora CPAD, que está empenhado em mostrar essa sutileza. E hoje vamos aprender sobre mais uma, a banalização da graça. É de graça, mas não foi de graça. Aqui tem uma citação, coloquei até no Facebook, uma citação de Paulo que no decorrer da lição eu irei mencionar. Mas aí vamos entrar agora na nossa lição. Lição de número 2 será aplicada no dia 10 de julho de 2022. A sutileza da banalização da graça. Nosso texto de referência, pega aí sua caneta, seu marca-texto, como você preferir, Efésios capítulo número 2, versículo de número 8. Que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui já temos alguns aprendizados e dá para fazer um esboço completo de ensino, de pregação, de culto de doutrina. Porque pela graça sois salvos. Por quê? Primeiro, pela graça. Ok? Graça. Segundo, salvação. Graça, salvação, num só versículo, porque pela graça sois salvos, ou seja, é pela graça que nós somos salvos. A segunda parte, mediante o quê? A fé, mediante a fé,
ok? Isso não vem de nós, ou aqui não vem de vós, porque Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso, então não vem de vós, Éfeso, não vem de vós, Bíblia para o cotidiano, alunos do canal Bíblia para o cotidiano, professores, superintendentes, não vem de vocês. Vem de quem então? É dom. Opa, dom, eu posso escrever bem aqui em dom, ó. Presente. De quem? Deus. É isso aqui. Você fala, professor, agora você está escrevendo aqui, irmãos. Deixa eu contar uma bênção para vocês. Esse semestre, na verdade, semestre passado, que já estamos em julho, eu comecei a fazer faculdade de geografia. E você tem que anotar, você tem que rabiscar, você tem que escrever para que não esqueça. Então já estou engajado nisso aqui. Mas isso aqui nos faz lembrar muito, muito, muito. Agora, olha só quanta coisa a gente aprende aqui no nosso texto áureo, o texto de base, o texto que nós vamos levar. Dom, presente de Deus, ou seja, presente, você aqui no caso, eu posso me presentear. Posso sim, posso me presentear comprando algo para mim, mas no caso aqui da salvação, eu não posso me presentear com ela, porque ela não vem estar aqui, é porque pela graça sois salvos, ou seja, é pela graça. O que significa graça? Na palavra mais simples, favor imerecido. Alguém que recebe algo que ele não pode pagar. Show? Por meio da fé, ou seja, você só é salvo se você tiver fé. Mediante o quê? A graça. Isso não vem de nós, não é por nós. Pelo que? Dom, presente de Deus. Olha quanta coisa a gente já aprende aqui sobre a graça, né? Que é o tema de hoje, a sutileza da banalização da graça. Então não tem como banalizar a graça mediante ao que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Nossa verdade aplicada. Vamos lá? Verdade. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acabo às vezes falando isso e os alunos percebem. A revista aqui, essa aqui, da editora Betel Dominical, fala verdade aplicada. A dos jovens também fala verdade aplicada. Então, na minha mente, já está em verdade aplicada, verdade aplicada. Então, eu nem leio, já falo no automático. Mas, na verdade, é verdade prática aqui na CPD. É prática, não aplicada. É só questão de a palavra correta que está escrito aqui, tá bom? Então, é verdade prática, que nos diz assim: a graça de Deus não é barata. Meu Deus, já começou assim? Pastor José já está dizendo, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Anota isso aí, essa parte aqui, a graça de Deus não é barata, mas requer o quê? Já vai eu com minha canetinha. Vocês vão ter aqui agora, a partir de agora, se acostumar com as minhas anotações. Ela requer arrependimento. Então, se não tem arrependimento, não tem graça, porque a graça ela não é barata. E o preço é arrependimento dos nossos pecados, um novo comportamento e uma nova vida em quem? Em Cristo. Essa é a nova vida. Então, essa é a verdade prática da editora CPAD, Sala dos Adultos. Nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Éfeso, capítulo de número 2, versículo do 4 ao 10. Vamos ler novamente o versículo 8, porque é uma leitura vamos dizer assim, contínua, né? Do versículo 4 ao versículo número 10. Então, vamos encontrar mais uma vez o nosso texto áureo aqui. Abre sua Bíblia se você não tiver a sua revista, ou abre uma aba no seu Google, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, para você acompanhar essa leitura. Se você não tiver, fica na descrição do vídeo. Paulo nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou.
Irmão, às vezes eu olho algumas coisas na Bíblia e elas me dá esperança, me dá fôlego, me deixa cada vez mais entusiasmado com a palavra de Deus. Olha o versículo novamente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Fala que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então Ele está disposto a me perdoar, a perdoar você, a agir com misericórdia na minha e na sua vida. Mas vamos continuar a nossa leitura. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós ofendíamos Deus. Por que ofendíamos? Porque agora somos nova criatura. Nossa verdade prática foi lido, tá bom? Nos vivificou juntamente com Cristo. Olha que honra, somos vivificados juntamente com Cristo, mas o que? Através de Deus. Abre-se um parente, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Então veja como grandioso é o teu Deus. Ele diz aqui que nos ressuscitou, ainda nós estávamos mortos e nos vivificou com Cristo. Versículo 5. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. E nos colocou em lugares celestiais. Com quem? Com Cristo. Porque o próprio Cristo nos diz o quê? Aonde eu estiver, vou rogar ao Pai que vocês estejam também. Então Paulo está sendo bem enfático dizendo, já foi concedido, já está concedido. Na glória, nós estaremos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então tudo parte de Deus com a ação de Jesus Cristo. Veja que rico. Vamos repetir o versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para andássemos nela. Deus quer que eu e você andemos aonde? Nas boas obras. Ele fez as boas obras para que eu e você pudéssemos caminhar com elas, nelas, fazendo elas. Mas o versículo aqui chave, para não banalizar a graça, é o versículo de número 9. Nem vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelo tamanho do canal, não é pela a casa que você tem, pelo carro que você tem, não é pela igreja que você congrega, não é vamos dizer o que mais? Pelo que você oferece, pelo que você dá de roupa, de comida, de móveis, não é por isso, não é essas obras que faz você ser salvo. Por isso que ele deixa bem claro no versículo de número 9, vamos deixar ele marcado, não vem das obras para que ninguém, aquele que ainda não se converteu ao pastor, presidente, apóstolo, reverendo, ninguém pode se gloriar, achar que vai para o céu pelas suas obras. Ninguém. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas é por Cristo Jesus. Nossa introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Uma verdade. Nunca se falou tanto sobre essa graça. Você nunca viu tanto material sendo produzido sobre a graça. Por exemplo, Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Me fugiu agora o livro, olha,
estava com a frase do livro na mente, que ele escreveu um livro agora, até um pouco extenso, que é falando da graça, o derramar da graça, envolvido na graça, eu não lembro. Mas você pega o Hernandes Dias Lopes falando da graça. Aqui vamos falar de Max Lucado. Max Lucado, se você não conhece, é um escritor brasileiro que tem literatura sensacional, Nas Garras da Graça, envolvido. Deixa eu ler aqui algumas obras dele, ó. Graça para o Momento. Qual outro? Maravilhosa Graça. São obras que nos últimos tempos deu uma avivada aí sobre a graça, sobre se mergulhar na graça. Então, o que aconteceu? Satanás, percebendo que está se falando muito na graça, ele começou a querer trazer a banalização dela, dizendo que não é bem assim como estão ensinando. Mas a graça, ela é importante, ela é importantíssima para salvar a mim e a você. Aliás, ela é o único meio, né? Porque foi pela graça que Jesus veio à Terra, dado por Deus para nos salvar. Ela é a parte principal da salvação para o ser humano. Continuando, neste sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal ensinada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. A graça barata. Já ouviu falar? Graça barata é o que estamos fazendo hoje. Estão fazendo, porque nós acreditamos na graça verdadeira de Deus. Vamos mudar esta colocação. Palavra-chave que o escritor aqui coloca: banalização. Deixa marcado bem grande aqui, ó. Tá no círculo aqui, ó. Marca aí banalização. No caso da graça, que é o tema de hoje. Primeiro ponto, compreendendo a graça. Vamos primeiro compreender a graça para depois mostrar o desvio da graça. Vamos colocar assim, né? A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer que a sua origem está inteiramente em Deus. Então, por isso que a graça ela é divina. Então, quando dizemos que a graça é divina, já estamos dizendo que ela parte do nosso Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove Deus salvar. Foi Deus que quis salvar. Foi Deus que quis nos salvar. Pelo quê? Pela graça. Vamos ver o versículo completo? Abre aí a sua Bíblia no livro de Coríntios. Coríntios. Primeiro Coríntios, deixa eu só marcar para não perder aqui. Vá anotando, professores, essas referências, os alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Sai anotando. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, o primeiro capítulo, só que o versículo é o versículo do número 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Canetinha marca texto. Olha aqui, o mundo não conheceu Deus com a sua sabedoria. Não é a sabedoria de Deus, tá? O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria deles. Deus teve que nos salvar porque a nossa sabedoria foi incapaz de entender Deus. Por isso que ele vem uma frase missionária aqui, pela loucura da pregação. Parece loucura. E na verdade, para eles, para o mundo, é loucura o que nós pregamos. Mas continuamos pregando e ensinando a palavra
do nosso Deus. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus, não vem de nós. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Marca essa frase aí. Ninguém pode salvar a si mesmo. No nosso ponto 2 aqui, a graça é imerecida. Eita! Deixa eu marcar com canetinha de marca-texto. Professores, de verdade, usa marca-texto, usa marcações, anota, põe post-it, sai fazendo essas marcações que quando você for dar aula fica muito melhor. Eu já tenho assim, como eu estudo a revista e eu deixo para anotar na sala de aula, já que eu estou tendo aqui muitos professores, graças a Deus que venham muito mais professores aqui, faz comentário nesse vídeo, manda aqui, professor, estamos juntos, somos superintendentes, sou professora, sou professor, muitos professores, muitas professoras do Brasil inteiro têm deixado comentário, então deixa comentário aqui também na sala da CPAD Adultos. Eu leio todo o material, estudo todo o material. Você sabe, você tem um diferencial que a editora Betel Dominical não tem, tá bom? Sabe o que é? Plano de aula. Eles dão para você o plano de aula. A Betel, ela usa, a revista ficou lá na minha mochila. A Betel já usa mais, em cada ponto a Betel usa uma parte azul que é comentário para professores. A CPAD já usa aqui, gente, ó, para vocês, professores, dando para você um plano de aula. E depois tem o auxílio cristão e nós temos aqui ainda auxílio teológico. Então, explora essa revista, professor, para aplicar a aula. Aluno, se você puder adquirir a sua revista de professor, eu aconselho. Você vai pagar o que a mais? Vai ser R$15? Essa aqui foi 15, comprada aqui na cidade de Diadema, né? Foi R$15. Não sei quanto é em sua cidade, que a sua igreja repassa para vocês. Talvez seja no máximo isso aí, porque é até um pouco mais barato do que da editora Betel, no modo geral. Então explora. Pega esses detalhes e explora a sua revista, para que você venha extrair o melhor da revista. Professor, você devia estar na aula, mas isso aqui é a aula. A aula é de você se preparar para estudar. Não adianta eu só falar e não te dar o caminho. Sabe aquela história que se diz bem assim? Eu não tenho que te dar o peixe, eu tenho que te dar a vara e dizer, ali é o lugar de pescar. Vamos preparar uma isca melhor, vamos preparar uma isca viva, ou seja, artificial, vamos preparar. Então é isso aqui, você tem a revista e você tem que explorar a revista da Escola Dominical. Tanto alunos, principalmente professores e mais ainda superintendentes. Eu já fui superintendente de escola dominical, eu sei a grande responsabilidade que é. Então explora, sai anotando para que você não esqueça. Eu já tenho essa dinâmica de ler, estudar e fazer as minhas anotações mentais. E aí quando eu leio de novo aqui, eu sei exatamente o que eu vou marcar, o que eu vou rabiscar. Precisa falar isso, professor? Precisa, porque Satanás está com sutilezas para tirar essa parte prática do ensino da palavra de Deus. Tá bom? Então é necessário de vez em quando dar uma paradinha para orientar, porque Satanás está atacando a igreja de Cristo, principalmente com sutilezas. Vamos lá? Não perdi o foco, tá aqui, ó. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém é merecedor e nem tem como recebê-la. Olha aí. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, já está bem nítido o que é a graça imerecida. De fato, as Escrituras diz, não há justo nenhum sequer. Vamos para a Bíblia. Outra coisa que você não pode perder, professor, é a mania, não vou dizer nem mania, o privilégio, a palavra é essa, o privilégio de pedir para os seus alunos abrir Bíblia. Não esqueça, eu tenho dito sempre, aqui é uma escola bíblica, então não tem sentido eu vim com a revista sem a Bíblia.
É mais fácil eu vir sem a revista com a Bíblia, porque é escola bíblica, tá bom? Tem o nome dominical porque é culturalmente no nosso Brasil, a escola bíblica é dada domingo de manhã. Mas eu sei que tem cidade que a aula é na sexta-feira à noite, no sábado à noite, mas culturalmente a escola bíblica é pela manhã, por isso que ficou o nome dominical. Isso também vale ressaltar para vocês aprenderem cada vez mais da palavra de Deus. Então, o uso da Bíblia é importantíssimo. Eu, no canal, não consigo ler todas as referências. Por quê? Senão o vídeo ficará muito grande, mas eu cito todos eles para que você anote. Se você não tem a revista, se você tem, você vai anotando na sua para ler posteriormente aqueles que eu não ler, tá bom? Eu tenho que fazer isso porque eu estou vendo que o canal Bíblia para o Cotidiano está crescendo muito e principalmente com professores. Então os professores têm que estar capacitados cada vez mais. Romanos capítulo número 3. O versículo de número 10, nota 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Marca aí, ó. Então, o mundo pode até se gloriar dizendo que é justo. Aí Paulo vem, quebra na emenda, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se você pegar, a sua Bíblia tiver concordância, você vai ver que você tem uma citação lá em Salmo. Você sabe ver? A sua Bíblia tem concordância, professores? Olha só, a minha tem concordância aqui, ó. O que é concordância? Esse versículo aqui não foi citado por Paulo a primeira vez, tanto que ele está dizendo como está escrito. Então Paulo só está relembrando para o povo dos romanos, né? A cidade de Roma ali, a igreja de Roma, como está escrito. Então já foi escrito antes. Você tem duas referências, livro de Salmo 14 do 1 ao 3 e Salmo 53, 1. Quer conferir isso aqui para a gente ver esse aprendizado? Deixa eu colocar o fitilho aqui para a gente não perder. Isso faz parte da nossa aula. Vamos lá, Salmo 14. Vamos lá, o versículo do 1 ao 3. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazes abominações em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Verso 2. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendido, e buscasse a Deus. Verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso se chama concordância. Paulo está dizendo como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Paulo está citando um salmo, salmo de número 14, do verso 1 ao verso 3, principalmente o verso de número 3. E também salmo 53, aí mesmo no livro de Salmo. Isso é interessante, professores, para que você possa fazer a sua aula ficar cada vez mais rica. Qual é o versículo? Versículo 1. E disse, ó nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido e tem cometido abominação e iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Aí ele repete, né? Olhou Deus desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendido e buscassem a Deus. Versículo 3. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O mesmo Salmo 14, repete no Salmo 53, do 1 ao 3, na mesma ordem. Então, isso aqui se chama concordância, para mostrar que a Bíblia está se certificando. A Bíblia justifica a Bíblia, ou a Bíblia confirma a Bíblia. Oh, glória! Isso é conhecimento, professores. Vocês precisam estar atentos a esse conhecimento. Continuando,
Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelha a de alguém que tivesse uma grande quantidade e não tem como pagar. Essa frase aqui é sensacional e esse termo aqui do qual está falando Isaías 64, 6, se você pegar uma tradução da NVI, eu vou explicar para você aqui, ó. Diz assim: a nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelha a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Só que quando ele fala aqui da justiça, aqui em cima, ele fala trapo de imundícia. Se você pegar a NVI, o que seria trapo de imundícia? Vou usar na linguagem mais delicada possível. Sabe as almofadinhas que as mulheres usam nos seus períodos de mulher? Pronto. Isso é trapo de imundícia. Estamos falando aqui 2000 anos atrás, no tempo de Isaías. Então não tinha, entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? É aquela almofadinha que Isaías está dizendo que é a nossa justiça. É comparada àquela almofadinha que mensalmente as amadas irmãs usam e os homens que são casados, principalmente os casados, sabem que as nossas amadas irmãs usam. Essa é a nossa justiça perante Deus. Forte, não? Pois é, isso aqui significa trapo de imundícia. Serve para quê, meu irmão? Dá para aproveitar para alguma coisa? A resposta é óbvia, não. Então, vamos lá. Aqui tem uma parábola muito conhecida no livro de Lucas, capítulo 7, 42. Sabe aqueles dois credores que um devia uma quantia absurda, não conseguia pagar, aí o rei perdoa, aí ele acha o seu conservo que ele devia 10 vezes menos e ele não perdoa. Aí a história nos diz, né, que o seu rei pega ele, prende e diz: você é um servo mau, deveria agir de misericórdia e não agiu. Então, do mesmo jeito, assim, é alguém que tem uma dívida impagável. Nós temos uma dívida impagável, por isso que é pela graça. Porque pagar, nós não temos condições, tá bom? Vamos na nossa sinopse do nosso ponto 1. Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. Vamos para a anotação mais uma vez. Não merecíamos. É por isso que essa graça é um favor imerecido. Não merecíamos, por isso que é um favor imerecido. Glória a Deus, porque nos proporcionou a sua graça. Nosso ponto 2, graça no contexto bíblico. Vamos ler um pouco mais? Vamos lá. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definida e clara nas Escrituras é a referente à queda do homem. Tá? Falando sobre a queda, é uma doutrina sobre a queda do homem. Tem uma doutrina teológica só falando sobre a queda, é bem definida. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre. Oh, glória! Foi moralmente livre, podendo escolher o que fazer. As Escrituras diz que Adão foi tentado, Gênesis 3, verso 6, mas não coagido a pecar. Eita maravilha! Olha que ensino maravilhoso! As Escrituras nos diz que Adão ele foi tentado, tá aqui, foi tentado, mas não foi coagido a pecar. O que é ser tentado? É me colocar a proposta e eu tenho a opção de fugir, de não querer, de recusar. Ser coagido, podemos trazer para outra palavra? Podemos, obrigado a pecar. Não foi. Ele teve a sua escolha. Gênesis 2, do 16
16 e 17. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Agora, vamos ler Bíblia mais uma vez, precisamos. Principalmente porque eu ainda estou com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Que nos diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Entrou por quem? Por Adão. Mas ele teve a livre escolha. Esse é o primeiro fato sobre a doutrina do pecado, ou doutrina da queda, melhor dizendo. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Chegou até nós. Veja só, Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos, ok? Que acabamos de ler em Romanos. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Entrou por um, mas passou para todos, porque Adão ele era o cabeça. Vamos dizer assim, simplificando, a matriz. Então, se a matriz sai certa, tudo sai certo. Se a matriz sai com defeito, todos entra em série com defeito. Foi o nosso caso na queda do homem, no caso de Adão. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advinda da queda foi a necessidade da santificação da justiça divina. Marca aqui, mais uma vez, que aqui tem um ponto importante a ser falado, mencionado na sua sala de aula, e se você é só aluno, para você aprender. O homem não havia a necessidade de justificação ou de santificação. Por quê? Porque o homem já era santo, já estava santificado, porque estava longe da vida pecaminosa. E se estava longe da vida pecaminosa, logo não necessitava ser justificado por nada. Quando cai, aí sim ele passa a precisar da justificação e da santificação. Porque diz o livro de Hebreu, nos afirma que sem santificação ninguém verá o Pai. Ok? Então veja que o homem não precisava ser justificado e nem santificado antes da queda. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, Ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. Quer anotar aí? Isso é chamado na teologia do duplo amor de Deus, porque Ele é santo e justo. Então é o duplo amor. Vamos continuar. O amor de Deus é justo e o amor de Deus à humanidade. Então, a justiça, por isso que Ele deu Jesus para nos justificar por amor, porque Ele é santo. E se Ele ama a humanidade, não podemos nos chegar a ser santo ou nos santificar sem a ajuda da justificação. Por isso que nós temos a regeneração, justificação, santificação e glorificação. São os 4 períodos da vida humana. Ser regenerado, ser justificado, ser santificado, para depois ser glorificado. Isso é teologia pura. Deus é o maior entusiasmo para que a gente venha aprender de sua palavra. Continuando aqui,
Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade leva-o a aprover a cruz como o meio de justificativa. Então só existia um meio do homem ser justificado, que era a cruz, mas não para mim, não para você. A cruz foi para Cristo para justificar toda a humanidade. Porque se nós pegarmos a continuação do livro de Romanos, capítulo 5, ele vai dizer como por um homem entrou um pecado, por um homem também há a justificação de todos. Todos se fizeram pecador por Adão, a matriz, mas também veio a matriz da santificação. Eu gosto de dizer assim, para os questionadores, não é justo eu levar a culpa de Adão. Eu digo, concordo, nada mais do que justo. Você não estava lá, não foi você que comeu o fruto, não foi você que ofereceu, não foi culpa sua. É verdade. Aí a pessoa fala, tá vendo aí? É isso aí, irmão. Aí eu digo, porém, também tem um detalhe. Então você não é merecedor da graça. Mas não, eu mereço a graça. Não. Só quem é digno de receber a graça é quem reconhece que é pecador. Então, se você não reconhece que é pecador, a graça não serve de nada para você. É como se você não está com dor de cabeça, e você tomasse um remédio para dor de cabeça. Serve para quê? Para nada. Então a graça é para os pecadores. Então se eu não reconhecer que eu sou pecador, então eu não preciso da graça. Então por isso que eu digo, você não quer levar a culpa de Adão, então você também não merece a graça de Cristo, porque Cristo, aliás, você não morreu na cruz. Quem morreu na cruz? Cristo. Então se Cristo morreu na cruz, por que você merece a graça dele? Você só quer dizer que não merece o pecado de Adão, mas merece a graça de Cristo. Você não estava com Adão, mas também não estava com Cristo. Então decida, ensine isso aí, enfatize que o mundo está com essas sutilezas, dizendo que não merece o pecado de Adão. Então você também não merece a graça de Cristo, que morreu por você. E você não estava nem lá para defender ele, para sacar da espada igual Pedro, cortar a orelha de Malco. Também não estava lá no pé da cruz, que só sobrou Tiago. Também não estava lá, então você também não merece. Aí eles ficam, que se chama apologética, defesa da fé. Vamos continuar. E nós estamos aqui agora no nosso ponto 2, né? A graça no contexto bíblico, no ponto 2 aqui. Deixa eu marcar aqui, meus irmãos, por favor, porque a CPAD, ela mudou um pouquinho. Antes ela colocava 2.1, agora ela está colocando dentro do ponto 2 o primeiro ponto, dentro do ponto 2 o segundo ponto. Aí eu preciso me adaptar na CPAD, porque na Betel é assim, 2.1, 2.3, 2.1, então tem todos esses pontos. Aqui não tem que me adaptar, porque são duas revistas diferentes. Diz assim, a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Olha aí, quer salvar a todos. Vamos lá. Isso é 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. Por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e os demais. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus, essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, esta graça não é universalista. Não confunda uma palavra com a outra. Vou pegar até duas canetas. Professor, mais uma vez, dá ênfase. Aluno, aprende isso aqui, essa diferença. A graça de Deus, ela é universal. Porém, ela não é uma graça universalista ou universalismo. Tá bom? Professor, explica o que é universalismo. Aqui, no próprio texto da nossa revista, vai explicar para você. Diz assim: prega que
Não confunda graça universal com graça universalista, tá bom? Graça universal e graça universalista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Professores, dá ênfase isso aí na sua sala de aula. Pelo amor de Deus, ensina. Olha só o que o escritor aqui coloca, que já diz a diferença entre graça universal e graça universalista. Veja só, uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento... Não, eu tenho que anotar isso aqui. Não dá para passar batido, não importa o seu credo, sua religião, ou se você vai se arrepender ou não. Sabe por quê? O comportamento, não importa o comportamento que você tem nesta terra. Não importa, veja só, serão salvos. Você pode fazer o que você quiser, acreditar no que você acreditar, sem se arrepender de nada, porque o universalista acredita que todos serão salvos. Mentira! Mentira! Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Por isso que a graça é universal, estendida a todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4, tá bom? Todos os que se arrependem e confessam a Cristo podem ser salvos. Então tem um caminho, o único caminho, que é Cristo. A graça é oferecida a todos, contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Conhecido de todo mundo, se eu falar o versículo de missões, qual que você vê na sua mente? Qual que você citaria para mim? Marcos 16, 15 e 16. Abre aí, livro de Marcos, de 15, 16, 16. Perdão, Marcos 16, 16. Olha eu fazendo confusão. Vamos lá? O 15 primeiro, 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora sim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, como que o universalismo quer dizer que não precisa crer, não precisa ter a religião que é a verdadeira, que é Cristo, que é o nosso religare, que nos liga de volta a Deus, e nos arrepender? Como? Se a Bíblia está dizendo em Marcos 16, 16, não vou errar, quem crê tem que crer. Em quem? Em Cristo. Então, se não quer em Cristo, não tem salvação. Simples assim. Sinopse do nosso ponto número 2. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os seres humanos. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. A toda a humanidade. Vamos para o nosso ponto de número 3, uma pausa para você respirar, tomar água e aproveitar. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você curte para ajudar o canal Bíblia para o Cotidiano. Se você não é inscrito, você se inscreve para que o canal possa alcançar mais e mais professores, superintendentes e alunos, principalmente aqueles novos na fé que ainda não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Ajude-me a ajudar outras pessoas impulsionando esse canal com um gostei, um comentário e compartilhando entre seus amigos. Tomou sua água, clicou aí em curtir na mãozinha, fez um comentário, amém, professor, é suficiente para o algoritmo entender que você está engajado no canal Bíblia para o Cotidiano. Ponto de número 3, a graça no contexto da reforma. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma? Vamos entrar aqui um pouquinho sobre Lutero, o nosso precursor, o nosso mais importante da reforma. Não foi o único, mas foi o mais famoso, sem dúvida. Diz assim, no nosso ponto 1, deixa eu marcar aqui, como eu falei para vocês, que a CPAD mudou um pouco, então eu tenho que marcar o ponto 1 e o ponto 2 aqui, dentro do ponto 3, para que eu saiba onde eu estou, que diz assim, ó: o contexto da reforma protestante do século XIX, ou seja,
quase 2 séculos atrás já, né? Podemos sim quase dizer, né? Na verdade, podemos dizer, né? Nós estamos no século XXI, então 2 séculos atrás já, olha aí, 200 anos da Reforma, olha, é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da Reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgia uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. Sim, a parte que chega aqui histórica para a gente falar é uma parte histórica que Roma estava mergulhada em indulgência, com as indulgências. Você já assistiu o filme Lutero? Assiste o filme. Você vai entender um pouquinho sobre esse período da Reforma, sobre o que Lutero vê. A indulgência, ao ponto de dizer que se você tivesse um parente que havia morrido, ele estaria no purgatório. Você poderia pagar financeiramente dinheiro para que o seu parente saísse do purgatório. Então não era pela graça, e não era pelas obras, era por dinheiro. Não era porque você trabalhava, era porque você pagava para não ir para o inferno. Eu te pergunto, será que precisamos de uma nova reforma agora, não dentro da Igreja Católica, mas uma reforma dentro da igreja chamada protestante? Eu afirmo que sim. Está precisando se levantar um Martim Lutero deste nosso século para essa reforma voltar, porque a graça está ficando barata, ou melhor, banalizada. Vamos continuar. A rejeição da doutrina católica como válida no maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade da doutrina. Deixa eu marcar mais uma vez aqui. Você sabia que um dos fortes pontos que a Igreja Católica enganou muita gente foi iludida até que alguém saiu, como Martim Lutero? É que quem era católico não podia ter acesso à Bíblia. Era pecado ler a Bíblia. Você sabia que Daniel Berg e Gunnar Wing, eles quando vieram para o Brasil, eles queriam evangelizar as pessoas dando Bíblia ou vendendo Bíblia para o seu sustento, enfim, distribuindo a Bíblia. E as pessoas não queriam a Bíblia, porque dizia que era pecado eles ter Bíblia em casa. Conhecer a Bíblia era pecado, isso era o ensinamento. Eu não estou falando lá atrás na Reforma, eu estou falando agora que Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wing, a Assembleia de Deus completou 111 anos, se não me falha a memória, 111 anos. E acho que foi isso mesmo, eu li aqui em algum lugar na revista da CPAD, que são 111 anos. Eu li aqui em algum lugar, não vou achar, não vou procurar para a gente ganhar tempo, mas é 111. Era proibido ler a Bíblia. Então esse fator educacional deu um despertar para o povo querer ler a Bíblia. E quando se lê a Bíblia, se abre a mente, se expande a mente, tá bom? Continuando aqui, ó, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge com uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que o período medieval havia sido totalmente desfigurado. A salvação pelas obras, havia substituído a salvação mediante a fé. Sim, no período medieval já não era por fé, era por obra. Era o contrário do que ensina Efésios. Sim. Em outras palavras, a salvação havia se tornado mérito. Faça que você vai ganhar a salvação. Era por mérito e não pela graça. Mas vamos continuar aqui, vamos ver aqui o que Martim Lutero fez. No 3.2, a restauração da doutrina da graça. Aí houve uma restauração. Como foi observado, a reforma, portanto, surge com uma reação à corrupção da doutrina da graça. Corrupção da doutrina da graça. Lutero
monge alemão augustiniano, se tornou o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Aqui entra as 5 solas. Deixa eu marcar para olhar para você. Você sabe o que é as 5 solas? Dá um Google aí depois e veja essas 5 solas que depois se criou a base das 5 solas. E uma delas é somente pela graça. Vamos lá. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia, ou somente ou só pela graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser respeitada. Voltando à Bíblia, porque nem todos tinham direito às Escrituras. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita mistura e pela graça somente é que somos salvos. Anota aqui, mais uma vez, não foi somente na igreja primitiva para voltar, tirar das garras da igreja católica a salvação por mérito para colocar de volta na graça. Muitos tiveram aqui, tiveram que lutar, tiveram que sofrer e tiveram que morrer para que se sustentasse aqui, É pela graça somente que somos salvos. Para sustentar essa doutrina biblicamente falando. A sinopse do nosso ponto 3. A graça no contexto da reforma revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Corrupção, houve a restauração. Me lembra, vem um versículo agora na mente, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que cortar o vídeo porque eu não lembro exatamente onde é que está, mas é muito importante. 1 Coríntios capítulo... Achei aqui. Primeiro, não preciso nem cortar o vídeo. 1 Coríntios capítulo 11. A leitura da ceia. Mas olha, dá uma lida no versículo de número 19. Dá uma lida no versículo de número 19. Da leitura da nossa ceia, 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos a ceia a partir da onde? Do versículo 23. Mas olha o versículo 19. Até importa que haja entre vós heresias, para que se manifeste os sinceros entre vós. Ele está dizendo, vai ter heresia? Vai. Mas o que você vai fazer com os hereges? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. A heresia vai ter. Mas o que nós vamos fazer com esses hereges? Eu não lembro agora quem disse. Perdão, porque eu não lembro. Mas tem uma citação de alguém que diz bem assim. Eu não sei se é Spurgeon. Eu acho que é Spurgeon. Não quero dar nome exato para ele, eu não lembro se foi ele. Mas mais ou menos assim. O que me assusta não é os gritos dos devassos, dos hereges. O que me incomoda é o silêncio do chamado justo. Isso é o problema. Não é de quem grita, é de quem se cala. Porque Paulo está dizendo na igreja de Coríntio, e até importa que haja entre vocês ou entre vós hereges ou heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Você é sincero? Se manifeste, não há deixando haver heresia dentro das igrejas. Esse foi o ponto de número 3. Vamos para o nosso ponto de número 4, já nos caminhando para o final da nossa aula no dia de hoje. A graça no contexto contemporâneo. Agora sim começa Satanás com a sua sutileza, porque falar de ser contemporâneo, traduzindo aqui para o nosso ponto, é para os nossos dias, trazendo para os nossos dias essa graça no tempo contemporâneo. A graça barateada. Eita,
Tá, é forte, hein? Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Nominal, eu não lembro qual foi a revista que eu já falei sobre isso aqui. Crentes cristãos nominais ou nominal ou mundanizados ou mundanizadas. Eita! Essa é a graça barata. Os crentes nominais. Eu sou cristão, mas segue Cristo? Não. Lembrei, foi aqui na revista dos adultos da editora Betel Dominical, na lição de número 2. Eles se dizem cristãos, mas não seguem os princípios cristãos. Então são crentes nominais. Apenas dizem que mas não são. Quando você cumpre os mandamentos. No caso aqui, os 10, o Sermão do Monte, que são 22 estudos, tirando dentro do Mateus 4, 5 e 6. Então, tá aí a graça barateada. Crentes nominais e não em seu exercício que deve ser. Olha o que diz, olha que impressionante o que é dito aqui. De fato, o Evangelho expressa por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Agora olha essa frase. Parece que quanto mais cresce, menor influência os evangélicos estão causando na sociedade. Eu quero marcar. Essa aqui eu vou replicar na aba comunidade do nosso canal. Aqui, parece... Está sendo gentil o comentarista José Gonçalves, hein? Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Estão crescendo, mas não estão influenciando. Estão se nomeando cristão, mas não estão vivendo a vida de Cristo. Incrível, né? Olha só. Urge voltar para o Evangelho da genuína graça. Precisamos, gritemos, nos posicionemos para a volta do Evangelho genuíno da graça. É preciso. O valor da graça, será que tem valor? Para alguns não. Por isso que o primeiro tópico aqui foi a graça barateada. Mas ela tem valor. Tem. Tem o valor sim. Escuta só. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirma: vocês foram comprados por preço. Opa, se foi comprado tem preço. Professor, você pode vender essa Bíblia para mim por 1 centavo? Ela teve um preço. É verdade, eu concordo. Por isso que Paulo não para nessa argumentação, não para nesse ponto. Ele continua, vamos lá. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os pendurincalhos que alguns cristãos queriam pôr no Evangelho. Pendurincalhos foi forte essa aqui, hein, agora, hein? O apóstolo sabia do alto preço que custou a salvação. Será que ele sabia? Mas qual é o alto preço da salvação? O sangue de Cristo. Eita, isso aqui é para você fazer assim, alunos, professores. O preço que foi pago foi o sangue de Cristo. Marcar com essa canetinha. Aí você vem com o marca-texto e ainda marca em cima aqui, Pronto. Que é para destacar bem. Não foi 1 centavo. Foi o sangue de Cristo. Custou o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiro, anota aí o primeiro. Qual é? A voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. O tempo verbal auristo diz que esta transação foi completa. Testeletai. Está pago. Ele gritou lá da cruz.
da cruz. Está pago com a vida dele, com o sangue dele. Está pago, não é barato. A salvação é de graça, mas não foi de graça. A graça é de graça, mas não foi de graça. Redundante? Não. Tem gente barateando a graça. A graça não é sem graça. A graça teve um preço que você não pode retribuir. Eu não posso retribuir. Nós não podemos retribuir. Continuando. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Aqui, ó, eu coloquei hoje no meu Facebook. Tá vendo isso aqui? Você consegue ler? Dá pausa e ler o que está escrito aqui? Eu vou ler para você. Paulo foi o defensor do Evangelho da Graça. O apóstolo sabia o alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o preço custou caro. E não foi o seu, foi dele. Como é que eu vou marcar isso aqui? Está em vermelho. Eu preciso marcar, preciso deixar marcado. Aqui, ó. Paulo foi o defensor do Evangelho da Graça. O apóstolo sabia o alto preço da salvação. Qual é esse? Marca de outra cor para ficar destacado. O sangue de Cristo. Volta. A salvação é de graça, mas o preço custou caro. Custou o sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo. Sinopse do nosso ponto 4. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizar o valor tão grande da doutrina da graça. Vamos valorizar e não cair nessa conversa de graça barata. A nossa graça não é barata, tem um alto preço. Foi o sangue de Jesus Cristo. Conclusão, chegamos na conclusão. Olha aí, mais de 1 hora de vídeo, uma conclusão para uma aula maravilhosa. Recomenda, indica para os seus amigos, faz essa sala crescer, faz essa sala da CPAD atingir outros níveis de visualizações para 1000 para cima, para a gente poder crescer ensinando a palavra de Deus. Conclusão nos diz assim: nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, as Escrituras continuam ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça, como foi desde a Reforma. Ela tem que se manter. A salvação é pela graça. Hoje tivemos a lição de número 2, que será aplicada na sua igreja no dia 10 de julho. O tema, a sutileza da banalização da graça. Eu sou grato, com graças eu dou a Deus louvor por sua vida, que ficou no canal, que se inscreveu, que curtiu, que comentou e que recomendou. Que Deus te abençoe, que você tenha tido essa aula maravilhosa e que domingo pela manhã, reforce cada vez mais na sua sala de aula, professores e superintendente. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.